Fala, primeiro ano, tudo bem? Mais uma aulinha complassa, tá? Hoje o tema da aula é um tema bem interessante. Eu resolvi dar uma focadinha só em uma aula mesmo, que é justamente a aula 25. Hoje nós vamos falar sobre rochas. Deixa eu diminuir aqui a minha cara. Na verdade, vamos falar dos processos que envolvem a formação das rochas, o ciclo rochoso. Apostila 2, a primeira aula da apostila 2, aula 25, tá? Capítulo 8 do livro texto. Pegou? Se organizou aí para acompanhar? Beleza? Então bora lá, vamos lá. Bom, galerinha, para começar, vamos falar do que é rocha, né? Antes de entrar lá nos tipos de rocha. Rocha, gente, é um agregado de minerais, né? Um agregado de minerais que são formados aí na natureza. Então, tem três tipos básicos de formação de rocha, né? De formação ou transformação, tá? Então, a rocha, ela tem que ter um agregado desses minerais todos juntinhos. E por isso, dependendo da forma que esses minerais estão agregados, a textura da rocha pode mudar. A aparência dela, né, pode ser diferente. Então você vai ter vários tipos, por exemplo, de granito. Não vai ter um tipo de granito só, você vai ter vários, vai depender dos minerais e como que eles estão ali agrupados. E assim por diante. Beleza? Então, para facilitar o estudo sobre rochas, foi criado uma divisão, né, que é em relação à sua origem, né, que são os tipos de rocha. O primeiro tipo de rocha que a gente vai trabalhar são as rochas ígneas ou magmáticas. O que é uma rocha ígnea ou magmática? Como o nome sugere, são rochas formadas pelo resfriamento do magma, resfriamento da lava, beleza? Então é isso aí. Bom, e aí essas rochas ígneas são divididas em dois tipos. Deixa eu pegar meu laser. Elas são divididas em rochas extrusivas ou vulcânicas, como o nome sugere. São produzidas em lugares onde tem derramamentos vulcânicos. A gente já estudou o que é um vulcão, estão lembrados? Então tem que ter uma rachadura na crosta que permite a passagem do magma, que chega na superfície ou não, né? Então são rochas vulcânicas. Essas rochas extrusivas, a mais famosa é o basalto, né? Basalto é aquela pedra preta de construção. Olha ele aqui, ó, pretinho, lisinho, né? Tenho certeza que você já viu um basalto na tua vida, né? Todo mundo já viu basaltos muito utilizados na construção civil. É muito comum em cachoeiras você ver cachoeiras basálticas, né? Bom, e a gente tem também as rochas intrusivas. Olha o nome também que eu posso chamá-las de plutônicas, tá? O exemplo mais famoso é o granito, que também vocês já devem ter visto aí em pia, em chão, né? Chão de granito é bastante usado na construção. Aqui eu coloquei uma foto de um granito que é menos comum, creio eu, para vocês. Você deve estar acostumado com aquele granito meio cinza e preto, né? Aquele granito típico de chão, de borda de porta, né? Beleza? Bom, ó, sua origem está associada com o movimento das placas tectônicas. E elas possuem um papel importante nessa movimentação. Origem das montanhas e evolução dos continentes. Ou seja, conforme eu vou tendo o processo ali de movimentação das placas, que vai tendo vulcanismo, que vai tendo as rachaduras nessas placas, vai dando espaço para que esse magma possa penetrar na crosta. E quando ele penetra na crosta, ele solidifica. Quando ele cai na superfície, derrama, né, uma erupção, e ele vira um basalto, e quando ele solidifica preso na crosta, a gente chama ele de granito ou rocha intrusiva. Beleza? Bom, vamos lá. O segundo tipo de rocha é a chamada rocha sedimentar, que dá mais trabalho para explicar. Tá? Vamos lá, deixa eu botar minha cara aqui por enquanto e vamos falar um pouquinho do que é uma rocha sedimentar. Rocha sedimentar, ó, são rochas formadas pelos sedimentos oriundos da ação física e química dos agentes do intemperismo. O que é isso, professor? Você já estudou isso nas semanas passadas, tá lembrado? O intemperismo é o desgaste, tá? É a decomposição da rocha. Quando a rocha sofre desgaste ou decomposição, ela está sendo intemperizada. Tá? Se você pegar uma rocha e desgastar e temperizar, tá? Pegar uma rocha e ficar esfarelando ela na mão, você está produzindo o quê? Sedimentos dessa rocha. Você está intemperizando
esta rocha. Beleza? Logo, eu preciso entender quais são os agentes de intemperismo e como eles atuam na natureza. Tá com dúvida disso? Dá uma voltadinha na aula da semana retrasada ou passada, tá? Dá uma vista lá, que vai estar por lá, ou tira essa dúvida lá no Meet, na aula ao vivo, tá? Não fique com essa dúvida, beleza? Bom, aí a gente divide essas rochas, tá? Em dois tipos básicos, tá? Orgânicas e detríticas, tá? Fala das detríticas primeiro que é mais rápido. São rochas de outras rochas. Olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o arenito? Quando você olha essa rocha aqui, ela não é bem porosa, não parece uma áspera. Isso aqui é tipo uma esponja, tá? Ops, isso aqui é tipo uma esponja essa parada aqui, tá vendo? É muito interessante, né? Essa rocha, ela tem uma capacidade de absorção de líquido, de água, muito grande. Essa rocha arenítica, ou seja, uma rocha sedimentar detrítica, o arenito, é onde está que armazena a água do aquífero Guarani. Né? O aquífero Guarani é justamente rochas areníticas. Beleza? Outro tipo de rocha sedimentar comum, as orgânicas. As rochas orgânicas são formadas pelo acúmulo de matéria orgânica, obviamente, né? Por isso que chamam orgânicas, tá? Em lugares mais baixos, que são as bacias de sedimentação. Imagina uma bacia, um lugar mais baixo que acumula coisa, né? Para isso que serve a bacia, é tipo um lugar para você acumular coisa. Tá? Quando você acumula resto de coisa morta, né? Tipo de planta, de animal, e muita areia, muitos outros elementos inorgânicos, você vai gerar uma rocha sedimentar orgânica. Tá? E o calcário é a mais famosa. Eu vou mostrar uma foto do calcário daqui a pouco. Tá? E as rochas que têm carbono, muito carbono, que são as rochas, por exemplo, o carvão mineral, que tem energia. Né? São as rochas onde a gente explora petróleo e carvão. O calcário, tá, gente, é muito comum em Bonito, por exemplo, né? Bonito são formações calcárias, muito amplas. E o calcário é bem interessante. Essas rochas sedimentares, elas são muito suscetíveis ao processo de intemperismo. Ou seja, mete ela na água aí, o calcário principalmente, mete calcário na água aí que ele vai dissolver, que ele vai ser decomposto de forma rápida. Por isso que Bonito tem aquele gosto peculiar da água. Já ouviu falar da água de Bonito? Já? Já foi lá? Já tentou lavar o cabelo aí? Parece que não ensaboa direito, né? Porque é uma água com pH muito básico, ou seja, uma água de pH alto, básica. Isso aí é em função do cálcio e do magnésio que tem nessas rochas calcárias que são dissolvidas na água. Por isso a água fica com esta aparência, com essa característica peculiar. Beleza? Tranquilinho? Bom, então falou de rochas orgânicas sedimentares, você lembra do calcário, você lembra lá de Bonito, e você lembra de rochas como carvão mineral, que é energia, lembra de petróleo. Falou de rochas sedimentares detríticas, você lembra do arenito, onde está o aquífero Guarani, e essa imagem aqui que eu vou tirar minha cara da frente para você ver melhor. Tá vendo essa imagem aqui debaixo da minha cara? Olha que interessante, né? Como a rocha sedimentar ela é feita em acúmulos de camadas, tipo um bolo. Cada camada vai formando um acúmulo. Então significa que essa camada aqui de baixo, ó, tá vendo essas camadas aqui de baixo? Recebem a pressão de todas as outras de cima. Concorda comigo? Ó, presta atenção. Essas camadas aqui de baixo recebem a pressão de todas essas aqui de cima. Ó, deixa eu olhar aqui para vocês, ó. Tá vendo? A camada de baixo recebe a de cima. Então essa aqui é mais antiga que essa aqui, tá? Bom, ó, o que vai acontecer? Essas linhas que vocês estão vendo aí embaixo são linhas de estratificação. A gente chama disso estratificação. Repetindo, linhas de estratificação, essas linhas aí de baixo, tá? Essas linhas de estratificação marcam os períodos de sedimentação da rocha. Beleza? Então você viu rocha, tudo com linha assim, que rocha que é? Sedimentar. Melzinho na chupeta? De boa, né? Então vamos lá. Espera aí que tem mais, hein? Vamos lá. O terceiro tipo de rocha é o que a gente vai chamar de rocha metamórfica. Deixa eu diminuir aqui.
qual é a ideia da rocha metamórfica? Presta atenção aqui, ó. São rochas que sofreram transformações físicas e químicas, tá? Ou seja, ela estava numa rocha no estado sólido, ela não sofreu intemperismo, presta atenção. Ela não sofreu intemperismo. Ela é uma rocha e por pressão e temperaturas elevadas, tá? Ela virou outra rocha. Tá? Então você pega uma rocha, submete essa rocha a uma condição de pressão e temperatura muito elevada. Por milhões de anos, essa rocha se transforma em uma outra rocha. Ou seja, ela sofre metamorfismo ou metamorfose. Ela é transformada em outra. Beleza? Ó, então como que funciona o processo metamórfico? Eu tenho uma rocha pré-existente, eu tenho temperatura, eu tenho pressão. Muita temperatura, muita pressão numa rocha pré-existente. Que rocha é essa, professor? Essa rocha aqui, por exemplo, pode ser um basalto, pode ser um granito, pode ser um calcário, pode ser um arenito. Todas aquelas que a gente falou antes podem entrar aqui como rochas pré-existentes. Belezinha? Então essa rocha pré-existente sofre pressão, pressão, pressão. E aí, ela muda a sua composição de textura e sua estrutura molecular. Ah, é química? Pois é. Então, esse excesso de pressão e de temperatura por muito tempo, você muda a composição da estrutura molecular dessa rocha. Você muda a textura, você muda a aparência dela. Então, essa rocha sofreu uma metamorfose. Então, eu gerei uma rocha metamórfica. Beleza? Pensa comigo, tá? Eu vi aqui, ó, uma rocha metamórfica e do lado uma rocha granítica. Qual tende a ser a mais velha, a metamórfica ou a granítica? Não é? A metamórfica. Por quê? Porque a metamórfica, eu tive que ter uma outra rocha antes que foi transformado nela, né? A granítica pode ter sido só um esfriamento do magma ali na crosta, né? Então, geralmente, estruturas metamórficas são estruturas geológicas bastante antigas. A gente vai ver isso nas próximas aulas, quando a gente falar de estrutura geológica do Brasil. Você vai ver que vai ter várias formações com rochas metamórficas, sobretudo nas serras do Brasil, né? Indicando que ali é uma formação geológica muito antiga, bem antiga. Beleza? Tranquilo? Vamos lá continuar aqui rapidinho? Ó, aqui, ó, exemplos. Né? Tem que ver exemplos, senão não tem graça. Tá? Ó, deixa eu tirar minha cara. Onde eu vou botar minha cara? Vou botar aqui, ó. Ó, olha o calcário, galera. Isso aqui é o calcário, aquela que eu falei que tem bonito e pá e tudo mais. O calcário, né? Lembra que eu falei que ela é uma rocha sedimentar muito frágil a processos de intemperismo, ou seja, é uma rocha com grau de dureza baixo, ela é decomposta facilmente. Ela vira sedimentos facilmente, né? Quando essa calcário sofre metamorfose, tá? Ou seja, ele não é intemperizado, ele está lá sob pressão e temperatura por muito tempo, ele vira o famoso mármore. Olha o mármore aqui bonitão, né? Então, qual é mais resistente, o calcário ou o mármore? Exatamente, o mármore. Por quê? Porque o mármore é uma metamorfização do calcário. Sempre a metamórfica vai ser mais resistente que a rocha originária, né? Então, se o mármore é originário do calcário, o mármore é mais resistente que o calcário. Por isso que você vai ver pia de mármore, não pia de calcário. Não ia dar muito certo, tá? Bom, beleza? Então, continuando. Olha aqui que interessante. Tirar minha cara aqui da frente de novo, tá? O que vocês estão vendo aqui é uma metamorfização entre um granito, né, uma rocha intrusiva ou plutônica, né, magmática intrusiva, que sofreu metamorfose por temperatura e pressão e virou gneiss, ó, tá vendo? Olha a textura aqui do gneiss, tá vendo? Linhas verticais, perdão, né? Parece várias linhas verticais. E o granito é cheio de bolinhas pretas. Tá vendo como mudou a textura e a estrutura molecular? Aqui dá para ver bem isso. Beleza? Então aqui é o granito e o gneiss. Bom, e aqui a gente tem o famoso ciclo rochoso. Caracterizamos os tipos de rocha? Então presta atenção aqui no ciclo das rochas. Isso aqui é bem importante, tá, galerinha? Presta atenção aqui para não boiar. Isso aqui é importante. Para começar, a gente vai lá... Opa!
A gente vai lá no magma, né? Vamos começar aqui do magma aqui de baixo. Primeira coisa, puf, um vulcão. Olha aí, o magma derramou, esfriou, formou que rocha, magma resfriado, rocha magmática. Essa rocha magmática ela pode ter dois caminhos. O primeiro caminho, ela sofrer aumento de pressão e temperatura. Acabamos de ver, aumento de pressão e temperatura por muito tempo, vai gerar o quê? Rocha metamórfica. Então essa rocha magmática pode sofrer metamorfismo. Beleza? E essa rocha metamórfica ainda pode ser derretida pelo manto de novo e virar magma, tá? Então, beleza. Ou então, se essa rocha não sofrer metamorfismo, ela pode ser soerguida na paisagem. O que é soerguida? Levantada, ficar exposto à erosão. Meteorização e erosão, pensa como a mesma coisa aqui, o intemperismo, tá? Sofrer intemperismo, tá vendo a ação da chuva, do vento, de rio, do mar, de gelo, derretendo e congelando, as glaciações, né? Então, essa rocha exposta ao intemperismo, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser intemperizada e produzir sedimentos. Ó, essa rocha sofreu decomposição, intemperização, produziu sedimento. Esse sedimento, ele pode solidificar, como a gente estudou, tipo areia solidificando vira o arenito, né? Aquela composição orgânica, tipo cálcio, magnésio, aquelas paradas solidificando vira o calcário, né? Muita matéria orgânica no mar solidificando vira carvão mineral, por exemplo. Então, esses sedimentos sofrendo compactação viram rochas sedimentares. Beleza? Bom, detalhe, a rocha sedimentar pode ser soerguida e sofrer erosão de novo? Pode. Eu não comentei com vocês do calcário bonito? Não é rocha sedimentar que está sofrendo intemperismo e erosão? Pois é, o calcário está sendo decomposto, né? Então formou o calcário e esse calcário está sendo decomposto. Beleza? Então pode ocorrer sem problemas. Tá? Ou então, essa rocha sedimentar pode sofrer aumento de pressão e temperatura e virar rocha metamórfica? Claro que pode. Eu não mostrei o exemplo do calcário e do mármore, né? O calcário metamorfizado vira o mármore. Então isso aqui pode também acontecer. Beleza? E a rocha metamórfica também pode ser soerguida e também sofrer erosão e intemperismo. Então esse processo todo é o que a gente chama de ciclo rochoso, né? O processo de criação e decomposição, né? Porque as rochas são destruídas também, das rochas. Galerinha, perguntas, entenderam isso aí? Ó, se estiver com dúvida, vem no Meet e tire essas dúvidas. Esse conteúdo é importante, tá bom? Belezinha? Então, bora lá. E para a gente finalizar, eu trouxe aqui o ciclo sedimentar. Nossa, professor, só sedimentar é um ciclo? É. Eu vou botar minha cara aqui no meio porque eu posso. Bom, galerinha, presta atenção aqui no processo. Ó, vamos começar aqui de cima da minha cabeça. Aqui, ó, em rochas, né? Beleza? Aqui, ó. Aqui nas rochas, primeiro passo, essas rochas vão sofrer intemperismo e erosão. Não comentei isso? Comentei. Rochas que sofrem intemperismo e erosão produzem o quê? Sedimentos. Os sedimentos são transportados. Como assim? Pensa aí comigo. Ó, olha aí. Quem transporta sedimento? Está aqui embaixo, tá? Água transporta sedimento, vento, o gelo e a gravidade, não é? Leva para baixo. Transportei o sedimento, ó, o sedimento transportado vai para lá. Ele vai gerar sedimentação, ele vai gerar acúmulo, tá? Então, o sedimento é acumulado numa bacia sedimentar. Onde acontece a sedimentação? Na bacia sedimentar. E aí, ao longo do tempo, todo esse material sedimentar que está bem, ó, compactado por milhares ou milhões de anos, vai sofrer o processo de diagênese, né? Que é o diagênese significa formação de rocha, tá? Então a diagênese é a formação da rocha. Chegou aqui de novo. Beleza? Então esse processo é o que a gente chama de ciclo sedimentar das rochas. Da rocha sedimentar, obviamente. Galerinha, espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Esse conteúdo é importante, por isso que eu gravei uma aula só para ele.
20 minutinhos aí para vocês pensarem e fazerem exercícios, tá? Um grande abraço do Plaça e até aquela aula marota ao vivo que eu vou tirar dúvidas, tá? Fui! Não parou? Poxa, errei o botão. Pera aí. Fui!